Bom dia, meus protagonistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que estejam todos bem, tá certo? Um abraço virtual. Desejo uma semana de muita paz, prosperidade e muito protagonismo. Afinal de contas, todos nós estamos sempre em busca dos nossos projetos de vida, não é isso, pessoal? Enfim, então, hoje, né, na nossa aula de língua portuguesa, iremos trabalhar o gênero conto, tá certo? E mais, né, adiante, na semana adiante, iremos trabalhar com romance, tá certo? Visto que são gêneros bastante parecidos, né, em relação à estrutura, né, às suas características, porém distintos em alguns aspectos, tá certo? Então, vamos dar início com a nuvem de palavra, em que consiste justamente, né, em fazer esse diagnóstico para saber se de fato vocês conseguem identificar, né, o que é um conto ou o que é um romance. Então, vou compartilhar com vocês, tá certo? A nuvem de palavra é bem simples, está pedindo, né, para que vocês, estudantes, possam replicar 3 palavrinhas que vocês referenciam ao conto e ao romance. Então, vamos lá, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E é bem rápido, tá certo, pessoal? Enfim, estão vendo, né? Então, a pergunta é bem simples, bem esclarecedora. Quais palavras você associa a contos e romances? Então, vocês irão ver, né, dentro, né, dessa bagagem cultural que vocês já compartilham conosco aqui em sala de aula, né, por meio do ensino remoto, quais são essas palavras, né, que vocês referenciam aos contos e romances, né? Os contos, assim, sintaticamente dizendo, os contos são gêneros bem mais curtos, né? Em que consiste em trazer uma narrativa em que envolvem personagens, espaço, tempo, né? Discurso, se é direto ou indireto, tá certo? Os tipos de narradores, enfim, nós vamos ver passo a passo como se constrói, né? Como se constitui o gênero contos, tá certo? Já o romance é um gênero bem mais longo, né, que requer muito mais atenção, né, muito mais determinação, né, empolgação para escrever, porque de fato os romances constituem-se, né, em uma narrativa em que exploram bastantes personagens, bastantes espaços, né, não precisamente só um espaço, mas vários tipos de narradores, podendo oscilar entre eles, né, entre narradores observadores, narradores personagens, ou os dois narradores, observadores e personagens ao mesmo tempo, tá certo, pessoal? Então, só com, né, essas dicas, dá para associar, né, algumas palavras que vocês podem trazer aqui para a nossa aula, tá certo? Então, já compartilhei aí, tá certo, gente, no chat, no caso, o link, né, que vocês poderão acessar, tá certo? Vou compartilhar aqui novamente. E depois o código, tá bom, pessoal? Então, vocês coloquem o número, né? Essa numeração que está aparecendo aí, fica bem mais fácil. E assim, né, vocês poderão justamente trabalhar aqui comigo, né? Então, vamos criar nossa nuvem de palavras para deixar bem interessante, tá certo, pessoal? Então, dá esse espaço, né? Mais alguns estudantes, né, participando. Então, vamos lá, gente, exercer esse protagonismo, né? Bom dia, Daniel, Carla, sejam todos bem-vindos, né? A dinâmica é bem simples, é para integrar todos, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, né, é só levantar a mão, abrir o áudio, tá ok? Pronto, a nuvem tá linda, né, gente? Muito linda, vários aspectos dos contos, né? Personagens, enredo, clímax, muito bom, gente. Parabéns, né? Parabéns de verdade. A nuvem tá linda, bem colorida. Bom,
Então, vou interromper, tá certo, gente? A nuvem está aí para que vocês possam printar também, né? Compartilhar nas redes sociais, visto que estamos, né, aí nessa era tecnológica, em que todas as redes sociais se fazem presentes no nosso dia a dia, né? Isso? Então, fiquem à vontade para compartilhar nos feeds de notícias, Instagram, tá certo? A nossa nuvem precisa circular, né? Então, são práticas, né, gente? Práticas exitosas. Então, vou interromper aqui, tá bom, pessoal? Para compartilhar com vocês o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Então, a gente vai explorar o gênero conto, como eu comentei, e na semana seguinte nós iremos adentrar ao romance, tá ok? Então, vamos lá, né? Pronto, pessoal. Qualquer coisa é só me falar, tá certo, gente? A gente sabe que com o ensino remoto, né, é tudo mais desafiador, porém, né, nós vamos enfrentando esses desafios diariamente, tá certo? Em união. Então, gente, eis aqui, né, alguns slides que eu preparei para a nossa aula de hoje, justamente ligado ao gênero textual conto, né, que está associado também ao romance. São bem parecidos, porém com algumas distinções, tá certo? Então, o conto, né, conceitualmente falando, é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, pois, como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários contos de vários tipos, né, de contos. São eles realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e de fadas. A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes: a apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, clímax e solução, que é justamente o desfecho. Então, gente, podemos ver, né, justamente por meio do conceito, né, em relação ao conto, de que existem vários tipos, não apenas um, que estamos habitualmente acostumados a ouvir os contos tradicionais, né, a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Então, esses são os contos de fadas. Porém, existem outros tipos de contos, né? São os populares, os fantásticos, em que une a ficção à realidade, que é um dos principais, eu adoro, né? E eu espero que vocês também já tenham feito a leitura de outros tipos de contos, não só de fadas, né? Os que mais conhecemos desde a infância, né? O de terror e o de humor, né? São bastante procurados pelo público jovem, afinal vocês são jovens, né? Então é bastante interessante para que vocês despertem, né? Esse lado crítico, né? Por meio da leitura. Então a leitura abre portas, tá bom, pessoal? Então eu sempre comento e vale a pena repetir. É muito interessante que vocês façam uso fruto da leitura diária, pois é com ela que nós vamos justamente nos aprimorar, vamos ampliar o nosso repertório vocabular, tá certo? Então, com certeza, vocês só vão crescer, né? Amadurecer enquanto estudantes. Então, os contos, né, psicológicos infantis também são bastante interessantes de se ler, né, cada qual com as suas características, porém, né, podemos até delimitar, né, que o conto, por ser menor, ele de fato, assim, traz alguns espaços, como, por exemplo, né, a Branca de Neve, né, o conto de fadas, a Branca de Neve. O espaço de toda a narrativa é justamente na floresta, né? Isso? Então, logo adiante, né, logo após, quando ela encontra a casa, né, dos sete anões, ela se instala, então o espaço já vem justamente relacionado à casa dos sete anões, né? Então, outros espaços poderão acontecer e aparecer durante a narrativa, porém é bem mais limitado do que o romance, tá bom, gente? Então, a estrutura, como eu comentei, né, são em quatro partes: enredo, né, que é toda a estrutura, né, da narrativa, o desenvolvimento dos acontecimentos, né, e vem um momento de tensão, que é onde prende a atenção dos leitores, e por último, o desfecho, porque todo texto tem que ter início, meio e fim. Né? Então, muitas das vezes o desfecho não é um final feliz, né, gente? Então, as releituras de contos, de fadas, por exemplo, hoje, no século XXI, tem um desfecho não tão feliz, né, como estamos habituados a ouvir. Por isso, são contos contemporâneos. E vale muito a pena ler também, tá certo, gente?
Temos aqui, né, um conto, né, de Clarice Lispector, chamado A Felicidade Clandestina. Então, gente, vou propor, né, a leitura para que vocês façam, né, vocês também estão de posse da leitura que foi enviada previamente para que vocês pudessem ler, tá certo? E aqui nós vamos explorar, né, algumas partes que correspondem a este conto, tá bom, gente? Então, é uma narrativa psicológica, tá certo? Visto que Clarice Lispector trabalha muito com o tempo psicológico, né, faz uso dos feedbacks, do flash forward, né? Então é bem interessante fazermos essa análise devido aos posicionamentos dos personagens dentro do conto. Então é uma forma também de idealizar, né, em nossa mente como são as características de cada personagem que aparece. Então precisamos também entender que os personagens eles são figuras centrais, né? Então, temos os protagonistas, né? São aqueles personagens principais que aparecem desde o início da narrativa, e temos também os personagens secundários, que aparecem, né, eventualmente em um momento ou outro, tá bom, gente? Então, após a leitura, né, do conto, nós teremos também uma atividade comentada, tá bom, gente? Então, uma das perguntas, né, consiste justamente na análise crítica do conto. Então, a leitura, a interpretação, ela é imprescindível, né, visto que vocês também são estudantes que estão se preparando para o Enem. Então, as leituras de contos abrem portas, né, gente? Sem falar que vocês também podem referenciar dentro das dissertações argumentativas, tá bom? Então, aqui, pessoal, vamos explorar um pouquinho do conto, tá certo? Então, ó, os 3 primeiros parágrafos vocês vão organizar, né, a leitura e vão delimitar esses 3 primeiros parágrafos para fazermos essa análise inicial. Então, os 3 primeiros parágrafos formam a introdução do conto lido. Neles são apresentadas as características das personagens da história. Então, quais são as personagens principais da história? Então, como eu falei, as principais aparecem do início ao fim, tá certo? Então, se constituem como protagonistas. Então, vocês vão identificar dentro do conto quais são essas personagens principais, tá ok, gente? Então, B, como é feita a caracterização das personagens? De modo superficial ou de modo aprofundado, ou seja, minucioso? Superficial, pessoal, no sentido de que o narrador ele não deixa pistas, né, para que nós, leitores, possamos idealizar esse personagem, né? Apenas características sucintas, cabelos castanhos, né, de 1 metro de altura, ou 1,5 metro, né? Então, são bem superficiais. Minuciosas vão dar características bem profundas, a cor dos olhos, né? Além da cor do cabelo, né? A cor da pele, a estatura, tá certo? Então, vocês vão fazer essa análise, tá certo? Por meio da leitura. E, né, por hoje, né, gente, é justamente isso. Espero que, de fato, tenha ficado bem esclarecido, tá certo? E eu espero também que vocês façam a atividade proposta, visto que, né, vocês estão sendo avaliados diariamente, tá bom? E a atividade proposta, pessoal, na plataforma é por meio de um Forms, tá ok? Então, bons estudos, né? Obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!